Olá, nessa videoaula mostrarei como se utilizar dos recursos de programação do Assembly do MIPS32 para se realizar leitura, processamento e gravação de elementos de um array de dados homogêneos ou um array de dados heterogêneo de uma estrutura de dados em linguagem de alto nível. Relembrando que matrizes e vetores de dados homogêneos ou heterogêneos ficam armazenados em memória. Somente os endereços iniciais dessas estruturas de dados que devem ser guardados em registradores. Matrizes e vetores servem para armazenar uma grande quantidade de dados semelhantes. Para se ter acesso a um desses dados armazenados em uma matriz ou vetor, é preciso saber, além do endereço inicial do vetor, um índice para informar qual o elemento vetor em questão me interessa ler ou escrever na memória. O tamanho de elementos do vetor também precisa ser sabido. Na figura à direita desse slide, observamos parte de uma região da memória ocupada com palavras representando 5 elementos de um vetor que denominamos array. Observe que o primeiro elemento é o array de índice 0 e o quinto elemento é o array de índice 4. Observe ainda que sempre o endereço inicial do vetor do array coincidirá com o endereço do array de índice 0, que no exemplo mostrado é o endereço em hexadecimal 0x12348000. Esse endereço do início do array chamaremos de endereço base do vetor e deve ser salvo ou carregado no registrador $S do banco de registrador do MIPS32 para podermos acessar qualquer elemento desse vetor na memória, seja para leitura ou seja para escrita. No alto desse slide, vemos um pequeno trecho de código-fonte em linguagem C. Nesse código-fonte, há a declaração de um vetor de inteiros de 5 posições chamado array. Na linha seguinte, há uma atualização do elemento de índice 0 do vetor com o valor contido no mesmo multiplicado por 2. Idem na linha seguinte, só que agora com o elemento de índice 1 do vetor. Logo abaixo vem a tradução do código dado, agora em linguagem Assembly do MIPS32. $S0 foi o registrador escolhido por mim para ficar responsável por armazenar o endereço base do array. Em seguida, monto o endereço base do array dentro de $S0 usando duas instruções nativas do MIPS32, a load upper immediate e a or i. Depois eu uso uma load word para copiar o elemento de índice 0 do array para dentro do registrador $T0. Faço a operação de multiplicação do conteúdo de $T0 e o atualizo com um novo valor. Tudo isso com a instrução SLL. Em seguida, copio o conteúdo de $T1 para a mesma posição de memória do elemento de índice 0 do array, usando uma instrução StoreWord. As três últimas linhas desse código assembly fazem a mesma coisa, só que agora para o elemento de índice 1 do array. Do lado esquerdo desse slide, vemos um pequeno programa-fonte em linguagem C, onde o índice do array agora é uma variável e não um valor fixo, como mostrado no exemplo anterior, do slide anterior. Do lado direito, vemos o programa em assembly do MIPS correspondente. A conversão se deu usando um procedimento simplificado que já usamos nas duas videoaulas anteriores. Instruções específicas e adequadas do conjunto de instruções do MIPS estudadas nesse curso foram usadas para escrever esse código assembly convertido. Observe que eu associei o rótulo loop, e done, como pontos marcadores do início e do término do loop no código-fonte em linguagem assembly do MIPS. Observe ainda que eu associei registradores a variáveis e eu os documentei na forma de comentário em assembly do MIPS32. Relembrando que comentário no assembly do MIPS começam sempre com o caractere jogo da velha.
Observe que eu usei instruções imediatas para inicializar as constantes e usei a instrução SLL, Shift Left Logic, para multiplicação rápida por números que são potências exatas de 2. Usei a instrução J, a instrução Jump, para retorno ao início do loop e a instrução SLT, juntamente com Back, Branch on Equal, para o teste da condição de parada do loop, que é a condição lógica complementar maior ou igual. Observe que usei também a operação lógica de teste complementar, a encontrada no código-fonte de linguagem de alto nível. Por fim, usei registradores adequados aos seus propósitos. $S para guardar as variáveis, $T para armazenar variáveis ou constantes temporárias. Usei o $T0 para montar o endereço de um determinado elemento de índice I do array. Mas por que eu multipliquei o valor do índice do array por 4? Em seguida, por que eu somei esse valor do índice multiplicado por 4 ao conteúdo do registrador base? São perguntas que você deverá responder corretamente para confirmar o entendimento do que foi proposto para esse slide. Estude o código comentado em assembly do MIPS nesses links do GitHub. Esse código usa um número maior de instruções nativas do assembly do MIPS e usa pseudo-instruções reconhecidas pelo simulador MARS. Teste esse código no MARS e observe os valores dos registradores e das posições de memória durante a execução passo a passo desse programa. Por enquanto é só. Até a próxima!